Olá, a atividade de hoje é a atividade do livro didático, páginas 52 e 53. Hoje nós vamos aprender que a adição e a subtração são operações inversas. O que significa isso? Significa que quando eu faço uma continha de adição, eu posso usar uma subtração para fazer a prova real, que seria para ver se o resultado está correto. E também, da mesma forma, se eu fizer uma subtração, eu posso usar uma adição para verificar se a minha continha, se o resultado está correto. Vamos aprender? Na página 52, nós temos as atividades 1 e 2, porém elas serão feitas na sala de aula, porque elas precisam ser discutidas, tá bom? Então, vamos começar pela atividade de número 3. Leia o que o Ricardo disse ao observar o esquema que mostra que a adição e a subtração são operações inversas. Olha o que ele diz. Que interessante! O que a adição faz, a subtração desfaz. E aqui ele mostra uma continha de adição que diz que 12 mais 16 é igual a 28 e que na subtração 28 menos 16 é 12 e 28 menos 12 é 16. O que isso quer dizer? Vamos lá então, ó. Vamos começar então com essa continha. Então, aqui nós temos o 12, ok? 12 mais 16. 12 mais 16, ok? Espera aí, que assim não ficou legal. 12 mais 16. Então, vamos lá. 12 mais 16 nós fazemos 2 mais 6, aqui, da unidade, dá 8. E 1 mais 1, 2, ou seja, 28. Mas será que existe uma forma que eu consiga descobrir se esse resultado está correto? Sim, eu posso usar o quê? Eu posso usar uma subtração. Por quê? Porque a adição e a subtração são contas inversas. Então, nós aprendemos nas aulas anteriores que nós chamamos cada parte aqui, cada número de uma adição de parcela. Então, nós temos aqui a primeira parcela, nós temos aqui uma segunda parcela, E temos aqui também o total. Então, vamos escrever aqui, total. Então, como é que eu faço, então, essa operação inversa para que eu possa, então, descobrir se o meu resultado está correto? Se 12 mais 16 realmente é 28. Então, eu vou usar a subtração, como mostra aqui no primeiro caso, ó. Nesse primeiro caso aqui, vamos lá então. Bom, para eu fazer então essa subtração, o que eu faço? Eu pego o resultado, que é o total, menos, que é a subtração, qualquer uma das parcelas. Para começar, eu vou começar com a 16, conforme aqui no primeiro exemplo. Então, eu vou colocar menos 16. E o resultado dessa operação tem que dar, eu não estou usando aqui a parcela 16, a segunda parcela, O resultado tem que dar 12. Então, o que eu faço? Pego 28, que é o resultado total, faço
menos o 16, que é a segunda parcela, e o resultado tem que dar 12. Se o resultado der 12, significa que minha conta está correta. Vamos ver se dá 12 mesmo? Então, vamos lá. Vamos começar pela unidade. Vamos começar pela unidade, então. 8 menos 6, 2. E 2 menos 1, 1. Portanto, sim. Olha lá, então, ó. Vamos conferir, então? Então, vamos conferir, ó. Vou pegar o azul. Vamos conferir, então, ó. Eu usei o total, usei a segunda parcela e o meu resultado deu a primeira parcela, ou seja, está correto. Ah, e tem outra maneira de fazer? Tem. Eu posso usar a primeira parcela, mas aí o resultado tem que ser o da segunda. Como assim? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar novamente aqui o resultado da continha, que é 28. Vou tirar. Espera aí que ainda não. Vou tirar 12. Por que 12? Porque é o valor da primeira parcela. Olha lá. Vou tirar 12. Qual que tem que ser o meu resultado? O resultado tem que ser o valor da minha outra parcela. Qual que é o valor da outra parcela? 16. Vamos ver se vai dar certo, então? Então, vamos lá. Opa! Então, vamos lá, ó. Do 8 menos 2, 6. E 2 menos 1, 1. Ah lá, deu certinho, o que significa então que a minha conta está correta. E só para ficar bem claro para vocês, agora eu vou usar a corzinha verde, ó. Então, desse jeito que eu fiz, o que eu fiz então, ó? Eu peguei o total e coloquei aqui em cima. Eu peguei a primeira parcela e tirei do resultado, né, do total. E o valor final, né, o resultado disso tem que ser o valor da outra parcela. E é dessa forma, né, que eu consigo, então, fazer a prova real a partir da operação inversa. Então, a adição e a subtração são operações inversas. Eu posso usar uma subtração para conferir o resultado de uma adição e posso usar, né, uma adição para conferir o resultado de uma subtração. Já na página 53, nós temos aqui, então, a Fátima conferindo o resultado da seguinte continha, ó. 281 menos 175. Então, agora ela vai fazer a conferência de uma subtração. E como a adição e a subtração são continhas inversas, né, como eu estou insistindo em dizer, ela realizou então uma subtração. Então, aqui está dizendo para explicar o raciocínio usado por Fátima. Então, vamos lá, ó. O que ela fez primeiro? Primeiro, ela efetuou a subtração. Como que ela fez? Ó, vamos sempre começar pela unidade. Como era 281, o 1 não dá para tirar 5, porque ele é menor. O que ela fez então? Ela emprestou da dezena, que a dezena era 8, não é? Então, como tirou 1 da dezena, a dezena ficou com 7. E como eu emprestei uma dezena aqui para a unidade, ficou 11 unidades, que era uma que estava aqui, mais as 10 unidades que foram emprestadas. Tirando 11 menos 5 dá 6. E aí, como o 8 foi cortado, ficou 7, então ela fez 7 menos 7, que deu 0. E 2 menos 1, que deu 1. E aí, ela queria então conferir se esse resultado estava correto.
Então, o que que ela fez? Ó, vamos lá ver o que ela fez. Então, peraí que eu vou trocar de cor, senão essa cor não vai dar para ver nada. Então, eu vou trocar por uma amarela. Então, o que que ela fez? Ó, primeiro, ela colocou ó, o resultado, né, o resto, aqui, na primeira parcela. E o que que ela fez? Ela pegou a segunda parcela e colocou aqui. Ela colocou o segundo, né, número e colocou aqui, ó, como a sua segunda parcela. E então ela somou 6 mais 5, 11. O 1 fica embaixo e o outro sobe para a dezena. 1 mais 7, 8. 1 mais 1, 2. Então, o resultado deu 281, que significa que essa conta está correta. E agora, aí, como desafio, né, na atividade de letra B, nós temos que fazer o quê? Calcular o resultado da continha 362 menos 184 e fazer a operação inversa para ver, né, se o resultado está correto. Então, vamos lá. Nós vamos colocar aqui 362 menos 184. Menos 184. Então, vamos lá. Se eu tenho, vamos sempre começar então pela unidade. O 2, ele é maior ou menor que o 4? Ele é menor. Sendo menor, não tem como tirar. Eu preciso fazer um empréstimo. Quando eu vou para a dezena, eu vejo o quê? O que eu consigo observar? Eu observo que a dezena, ela tem o número 6. Porém, ela está devendo 8, né? O número de baixo é maior do que o de cima. Então, ela não vai ter condições de me emprestar. Então, o que eu faço? Eu peço o empréstimo para a centena. Então, eu corto o número 3. O número 3 vai virar o número 2. Por quê? Eu vou emprestar uma centena para a minha dezena. E a minha dezena aqui, ó, eu emprestei para ela, né, uma centena e ficou 16 dezenas. Agora, com 16 dezenas, ela tem condições de emprestar para a unidade. Então, eu corto 16 e o 16 vira 15. E o 12, deixa eu apagar aqui que ficou um pouquinho estranho. E o 12 vira, o 2 vira 12. Agora eu tenho condições de realizar essa operação. Então, assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 12 menos 4. Então, eu guardo 4 na cabeça e começo a contar com os dedinhos a partir do 4. Então, qual é o próximo número depois do 4? É o 5. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é o número 8. 12 menos 4, 8. E aí, eu vou fazer o 15 menos o 8. O que eu faço? Guardo o 8 na cabeça e conto o próximo, a partir do próximo nos meus dedos. Então, eu conto lá 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto deu? Deu 7 dedinhos. Então, né? 7. E 2 menos 1, 1. Então, o resultado aí deu 178. Mas, pessoal, aí eu vou apagar esse 178 e vou fazer um melhor para vocês verem direitinho. Peraí. Então, 178. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a prova real. Vamos usar a operação inversa para saber se nós acertamos. Então, o que eu vou fazer? Ó, primeiro, eu tenho que pegar o resultado. Lembra disso? Ó? Então, o que eu vou fazer?
eu vou pegar o resultado e vou colocar na minha primeira parcela, tá? Então, eu vou pegar aqui o 178 e vou colocar 178. E aí, eu vou fazer mais. Mas mais quanto? Eu posso usar a minha. Eu posso usar aqui, então, eu vou ter que pegar o 178 mais o númerozinho que eu tenho aqui embaixo, tá? Nesse caso da subtração, eu não posso usar o de cima, eu tenho que usar o de baixo. Então, eu vou pegar o 178 mais o númerozinho de baixo, tá? E vou somar. Então, 178 mais 184. Então, pego a canetinha, coloco o mais. Ai, desculpa, vou trocar a cor da caneta. Coloco o mais, ok? Então, vamos lá. Vou fazer a continha. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 1 com 7, 8. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais 1, 3. Então, 362. Que é exatamente o número que deveria dar, ó. Porque é 362 aqui em cima, ok? Então, ficou assim. Aqui ficou, eu coloquei o resultado, né? Coloquei a última parcela aqui, fiz mais e o resultado deu realmente aqui o primeiro número que tem na minha continha, né? Ou seja, aqui nós temos, ó, vou colocar aqui para vocês se lembrarem. O primeiro número nós chamamos de minuendo. Opa, não consegui escrever, peraí. É o minuendo. E o segundo número nós chamamos de subtraindo. E o número que sobra nós chamamos de resto. Aqui, ó, de resto. Ou seja, eu uso o subtraindo, desculpa, eu uso o resto mais, né, o subtraindo e o resultado tem que dar o minuendo, ok? Então, nós vamos aqui para a última atividade da página 53. Então, nós temos aqui, ó, olha o que as crianças estão dizendo. O Mário disse que ele tinha 13 reais e ganhou 17 e ficou com 30 reais. O Lucas está dizendo que tinha 30 reais, gastou 17 e ficou com 13 reais. O Antônio disse que tinha 30 reais, que gastou 13 e ficou com 17. E a Rita disse que tinha 17 reais, que ganhou 13 e ficou com 30. O que nós vamos fazer então? Nós vamos escrever uma adição ou uma subtração que corresponda ao que cada uma das crianças disse, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou aumentar porque vai usar bastante espaço, que são muitas crianças, né? Então, vamos começar aqui com o Mário, né? O Mário, ele disse o quê? Ele disse que ele tinha 13 reais e que ele ganhou 17 e que ele ficou com 30, ou seja, 13 mais 17 é igual a 30. O Lucas disse que ele tinha 30 reais. Só que o que ele fez? Ele gastou. Se ele gastou, ele ficou com mais ou com menos? Ele ficou com menos. Então, ele gastou 17 reais. E com quanto ele ficou? Ele ficou com 13 reais. Percebam aqui, ó, que
a operação está inversa? Então, ó, 13 mais 17 é igual a 30. E aqui no caso, o 30 menos 17 deu 13. Conseguem perceber essa relação? O Antônio, ele tinha 30 reais. Ele gastou. Se ele gastou, ele ficou com menos. Só que ele gastou quanto? Ele gastou 13 reais. E com quanto ele ficou, então? Com 17 reais. E a Rita? Ela tinha 17 reais. Ela ganhou 13 reais. E aí, quanto que ela ficou? Com 30. Então, percebam que todas as crianças aqui, ou elas tinham ou elas receberam, né? Ou elas gastaram, mas está trabalhando aqui com as mesmas parcelas, né? Com os mesmos números. Então, perceba aí como que a operação é inversa, ó. Conforme eu disse. O Antônio, ele tinha 30 reais e ele gastou 13 e ficou com 17. E a Rita, que tinha 17 e ganhou 13, ficou com 30. Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado de realizar aí as operações inversas. Eu sempre achei muito legal quando eu estava na idade de vocês. Bons estudos e tchau, tchau!